Olá, tudo bem? O programa Cidade Real está tratando de um cenário absolutamente alarmante, preocupante, inexplicável e que nos assusta e, sobretudo, incomoda, no que se refere à extrema violência no trânsito local. Por esse motivo, lançamos uma campanha que tem por finalidade alertar todos os envolvidos neste cenário, que na realidade também é reflexo da imobilidade urbana que se verifica na malha viária de Nova Friburgo. Com estas ocorrências em profusão, registrando mais de 500 situações somente no decorrer deste ano, entre as diversas classificações, conforme lhe explicaremos a seguir, temos que nos indignar, temos que nos contrapor a esta lamentável e cruel situação que vem ceifando vidas, sobretudo, além, obviamente, de perdas materiais. Não podemos continuar admitindo que tal realidade permaneça, até porque cabe a todos nós tentar reverter este cruel cenário, conforme insisto em afirmar. Precisamos entendê-lo para daí tomar as medidas necessárias, até porque só conseguimos tratar aquilo que conhecemos. Portanto, faz-se necessário um diagnóstico profundo desta situação que vem se repetindo ano após ano, comprometendo também os órgãos públicos que prestam assistência imediata nessas ocorrências. E cite-se o trabalho árduo, o trabalho dedicado, notável e louvável do 6º Grupamento de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, com sede em Nova Friburgo. É uma condição que nos oprime, uma vez que, por vezes, pessoas conhecidas, amigas, familiares, são envolvidos nessas ocorrências, que quando passamos, evidentemente, queremos saber de quem se tratam e nos deparamos, lamentavelmente, com pessoas da nossa família, com entes queridos. Portanto, este cenário precisa ser, num primeiro momento, contido e, seguidamente, resolvido e solucionado. Nova Friburgo tem registrado índices de estatísticas altíssimas neste cenário cruel de violência no trânsito. E lhe perguntamos, até quando? Aqui, Zuri Maurer, na edição de número 911 do programa Cidade Real, com operação técnica sem dor, de Luana Nogueira e cinegrafismo de Pablo Cruz Machado, neste dia 8 de setembro de 2025. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro
reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. O que é isso? O que está acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava. Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Programa Cidade Real, informação com opinião, lançando a campanha Violência no Trânsito até quando? Que será ilustrada em todas as edições do mês de setembro, assim como por algum tempo, com estas mídias absolutamente criativas e que lhe chamam para uma reflexão. Desta feita, no que se refere ao uso indevido do celular enquanto se está dirigindo um veículo. E quero, nesse momento, render congratulações merecidas ao companheiro Oduvaldo Atílio Júnior, que se esmerou na edição desta mídia, acrescentando-se recursos que, evidentemente, valorizam ainda mais o conteúdo da peça, para que você possa analisar, comparar e, sobretudo, refletir. Em outras edições, teremos novas peças desenvolvidas pelo criativo, competente e atencioso Oduvaldo Atílio Júnior. E, sendo assim, sem maiores delongas, queremos anunciar, cumprimentar e agradecer a presença e a paciência do Major Bruno França, subcomandante do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, aqui no programa Cidade Real, que comparece para tratar desta temática. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso. Bom, já foi apresentado, né? Eu sou o Major Bruno França, sou subcomandante do CGBM. Estou aqui representando a Tenente Coronel Michele, que é a nossa comandante, né? Além do nosso comandante-geral, Coronel Tarciso, que é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Ótimo. Major, já para contextualizarmos este cenário, que eu classifico como cruel, alarmante e inadmissível, quais são as estatísticas que nos oferecem uma leitura preliminar deste cenário? Zuri, a abertura que a gente teve aqui da sua apresentação, além desse vídeo, né, realmente impactante. E acho que a Cianf e a TV Zoom estão no caminho certo de mostrar para a população a realidade que a gente vive. Uma realidade realmente impactante. A gente está falando de um desastre, né? A violência no trânsito é um desastre, comparada a diversos desastres naturais, a violência de modo geral, a guerras, né? Então a gente pode colocar que o acidente de trânsito, né, as ocorrências no trânsito estão relacionadas a um desastre, né? E Nova Friburgo não é diferente, né? Como bem foi falado, né? O Corpo de Bombeiros aqui no CGBM, que é o quartel do Corpo de Bombeiros que está
sediado em Nova Friburgo, sem a gente pensar nas nossas unidades subordinadas, que nós atendemos aqui a 10 municípios. 10 municípios. 10 municípios, nós somos 6 unidades operacionais, né? O CGBM sede, que é o principal, fica aqui em Nova Friburgo. E nossos destacamentos, né? Tanto em Cordeiro, Cachoeira de Macacu, Bom Jardim, Cantagalo e Santa Maria Madalena. E com essas unidades, com esse poderio operacional do CGBM, a gente atende a população de 10 municípios, né? Mas acho que a gente pode se ater aqui, né, a Nova Friburgo, né, como que é o foco principal aqui da campanha, né, que está sendo realizada pela Cianf, né, pela TV Zoom, Rotary Club e diversos outros parceiros. E o Corpo de Bombeiros faz questão de participar, juntamente com o Detran e etc. É a gente poder buscar a redução, né, dessas ocorrências no trânsito e realmente o impacto da violência no trânsito, né? Até quando a gente vai conseguir tolerar a perda, né, de familiares, a perda de cidadãos, e na sua maioria jovens, né? As nossas estatísticas mostram que até a maioria dos acidentes ocorrem com pessoas que têm até 50 anos de idade, né? Então a gente está perdendo a população que trabalha, né, que produz. Então o acidente de trânsito economicamente ativa, perfeito. Tá? Então a gente aqui em Nova Friburgo a gente pode destacar, né, por exemplo, os bairros de Conselheiro Paulino, Duas Pedras, como os locais que têm mais acidentes, né? Provavelmente, né, a gente pode dizer por causa da Avenida Governador Roberto Silveira, né, que realmente é um perigo. Conhecido como a Avenida da Morte. Sim. E especialmente os acidentes que envolvem moto. Exatamente. Né? Então ali realmente é um perigo. A gente atende praticamente todo dia algum acidente relacionado à moto, né? A gente chega aí até o final do ano em torno de 500 ocorrências de acidentes de trânsito. A gente chama de acidente de trânsito num linguajar popular. Né? Popular. Isso, né? linguajar popular, mas são ocorrências, né, que estão relacionadas, né, à imprudência, imperícia e negligência. Perfeito, né? Que aí tem a questão do álcool envolvido, tem a questão da falta de manutenção das vias, a falta de manutenção dos veículos, né? Moto, então, né? A gente toda hora vê alguém na rua empinando moto, ultrapassando limites de velocidade, né? Então isso tudo está relacionado desobedecendo qualquer regra de trânsito. Sim. Né? E essa estatística, Major, ela já foi alcançada recentemente, com mais de 500 ocorrências entre as diversas classificações, segundo informações da própria corporação. O que compromete, evidentemente, a estrutura do grupamento, né? Porque observamos que quando o grupamento é acionado, me parece que 5 viaturas se deslocam para o local. Seria exatamente essa estrutura que é deslocada para o local da ocorrência? Para cada tipo de ocorrência, a gente tem um procedimento operacional padrão, né? Por exemplo, quando é um atropelamento ou quando é uma queda de moto, são eventos mais simples de se lidar, né? Então não precisa de empregar todo esse poderio operacional. Mas para colisão de veículos, realmente o Corpo de Bombeiros desloca um auto rápido, um auto busca e salvamento leve, um auto socorro emergência, que é a ambulância, né, que a gente vê, e o auto bomba tanque, tá? Então esse poderio operacional vai para o local porque uma colisão de veículos pode, além de ter vítimas presas às ferragens, né, precisando de ter o desencarceramento dessas vítimas, mas tem um risco de incêndio, né? E quando a gente fala às vezes de uma moto somente, né, uma vítima, não tem tanto risco assim para atuação do Corpo de Bombeiros, né? Para uma melhor atuação e trabalhar melhor para a população. Então, a gente, para cada tipo de ocorrência, tem um procedimento operacional padrão específico. Tem uma equipe sim. Compatível com a ocorrência, evidentemente. Exato. Né? Exato. E quando acontece, Major, ocorrências simultâneas, qual é o critério de atendimento? Então, esse aí é um problema, né? A gente, com certeza, o critério seria, se forem ocorrências de acidente de trânsito mesmo, a gente vai ter que dividir a equipe para atender, né? Por exemplo, vou dar um exemplo ontem que não foi relacionado a acidente de trânsito, mas ontem a gente teve uma ocorrência de colisão, uma colisão grave na RJ 142 Gaudinópolis, né? Então bem distante do centro da cidade. O socorro se deslocou para lá e entrou um escapamento de gás poucos minutos depois, lá em Conselheiro, já próximo ao Terra Nova, né? Então a gente teve que deslocar, na verdade, a equipe de Bom Jardim para atender essa ocorrência, até que a gente tivesse o socorro retornando para o centro da cidade e pudesse ir para o local. Entendido. Agora,
observa que o Major trouxe alguns relatórios. Quais aquelas estatísticas que o subcomandante destacaria nessa questão da violência no trânsito? Bom, a gente adiantou, né? A gente traz aqui um histórico de pelo menos 5 anos de atendimentos, né? Em Nova Friburgo. A gente destaca com certeza, né, a questão das ocorrências com motos, né? Então realmente a gente tem uma predominância de acidentes com motos. A gente tem uma tendência aí de ficar entre 440 até 550 atendimentos de acidentes, de ocorrências de trânsito, né? Isso a gente está falando de que o Corpo de Bombeiros atende, né? E aquelas que o Corpo de Bombeiros não atende, porque... Não são chamados. Não são chamados. É uma colisão mais simples, né? Mas as asseguradoras, né? Tendo que atender os seus clientes. Coisa mais simples, assim, que não tem talvez vítimas. Então tem muito mais ocorrências do que a gente traz aqui, né? Essa questão acho que o Corpo de Bombeiros atende, né? Então, chegando até 550 no ano de 2024. Tá? Em 2024 foi o nosso... 2024? No ano passado. O maior número de acidentes. Enquanto a gente teve aqui, por exemplo, em 2022, 442 ocorrências. Então foi nosso mínimo nos últimos anos e o máximo 550. Coincidindo com o período da pandemia. Exatamente, exato. As pessoas estavam mais recolhidas, mais em suas casas, trabalhando home office. Daí pode-se entender e fazer a leitura dessa queda de ocorrência. Sim, tem alguma influência, sim. E a gente chega ao ponto de ter colisão moto com moto. Exatamente. Nossa. Inadmissível e inexplicável. Moto com moto, porque normalmente, se o Major me permite a interrupção, as motocicletas coincidem com outros veículos de pequeno porte, de maior porte, por vezes um caminhão, um ônibus contra poste, contra árvore. Agora, entre si, é inacreditável esse tipo de ocorrência. A gente falou, né, sobre ali a Avenida Governador Alberto Silveira, né, por vezes colisões frontais de moto com moto, porque realmente é imprudência, né? A imprudência é a pressa do dia a dia, né? E os motociclistas acabam colidindo de frente, né? Além de outras ocorrências, né? A gente pode destacar aqui, ó, pelo menos, só em 2024, que foi o nosso maior atendimento, o nosso maior índice, 48 acidentes de moto com moto. É absurdo, né? Inexplicável, inexplicável. Sobre os bairros, né? A gente chegou a adiantar um pouquinho essa informação. A maior parte da população friburguense também está contida em Conselheiro Paulino, Olaria e centro da cidade. E realmente são esses locais que a gente tem maior incidência de ocorrências relacionadas aos acidentes de trânsito, tá? Ultrapassando 50% das ocorrências, tá? Então ocorrem principalmente Conselheiro e Duas Pedras, e depois Olaria e centro, tá? E depois se distribui para o restante da cidade. Major, me parece que houve também um acréscimo de 1/3 em relação ao período de 10 anos, salvo engano, pelo que conversamos aqui antes da gravação, ou seja, cerca de 33% de aumento nas estatísticas de ocorrências? Sim, a gente teve um aumento sim nas estatísticas devido talvez ao maior número de veículos, né, nas ruas, né? E aí que vem de encontro também essa campanha, né, que a gente está promovendo, buscando mais educação, mais civilidade, mais humanidade no trânsito, né, para que a gente possa não ser imprudente no trânsito, né? A questão do álcool também, há pouco tempo foi apresentado dados da Lei Seca, né? Exatamente. Nova Friburgo é o município que tem maior índice de alcoolemia nas blitz, né, da Lei Seca. Mais de 50% dos veículos que são parados, eles estão alcoolizados. O motorista ele não se convence da perda dos seus reflexos, sobretudo quando ingere bebida alcoólica. Ele imagina, inclusive, que tem as suas habilidades melhor desenvolvidas, porque, via de regra, a bebida causa euforia. E aí o motorista ele acaba tornando o veículo dele uma arma, literalmente, contra ele e contra terceiros. Agora, quais são as principais dificuldades que a corporação enfrenta nesses atendimentos? Uma vez acionada, seria o deslocamento pela malha viária, seria talvez os próprios trotes que por vezes acontecem,
seria a presença dos chamados curiosos no local. Eu acompanho e verifico com detalhes o trabalho que é feito pela corporação no local. Existe um procedimento técnico que é feito por aquele grupamento que é deslocado para aquele local. Mas, por vezes, também observo que aquela equipe enfrenta dificuldades que seriam exatamente quais? Uma vez que aquele que nos assiste pode também entender essa situação e colaborar pelo melhor desempenho de vocês, salvando vidas. Zuri, você tocou em pontos sensíveis realmente, né? Primeiro, na recepção do socorro, né? Quando a pessoa liga o 193, a gente tem a questão do trote, né? A gente chama de falso aviso. Ainda tem? Ainda tem, infelizmente. Inacreditável. E assim, a gente até foi lançado ontem, uma coisa que é importante até eu trazer aqui, foi lançado o aplicativo do Corpo de Bombeiros, tá? 193RJ. Quem quiser baixar na Play Store ou na Apple Store, é só pesquisar por 193RJ e ali você consegue acionar socorro para alguns tipos de atendimento, como por exemplo os acidentes de trânsito. Tá? Então ele vai estar compartilhando a localização do celular, ele vai escolher ali, foi uma colisão de moto, tem uma vítima, e a localização vai ser a própria localização do celular. Isso vai chegar para a unidade. Georreferenciado. Isso vai facilitar a chegada do Corpo de Bombeiros, com certeza, né? A gente vai despachar as viaturas prontamente com essa solicitação de socorro. E isso também vai evitar o trote, né? Como a gente falou, a recepção do atendimento. Quem vai passar trote no aplicativo? Não vai, porque está com georreferenciamento, né? Então isso vai impedir um pouquinho as ligações, né, para o 93, né? É até importante uma coisa que eu acabei de me lembrar aqui, desculpa se fugir um pouquinho. A gente está na edição 911 do programa. 911 é o número de emergência lá nos Estados Unidos, né? Mas bom. Aqui no Brasil a gente não pode esquecer, 193. Muito 193. Bom, boa analogia, Major. Oportuna, sem dúvida. E a gente pede para a população, na hora que a gente vê no retrovisor, né, a chegada de uma viatura do Corpo de Bombeiros, ou ambulância, ou polícia que seja, né? Tá com a sirene ligada, tanto o sinal luminoso quanto sonoro. A gente tenta encostar o máximo possível, porque realmente a gente tem viaturas de pequeno porte, mas também tem um caminhão, como a gente falou, né? O caminhão às vezes tem um pouco mais de dificuldade de chegar, especialmente se for um incêndio, né? Que ele tem que chegar o mais rápido possível. Mas no caso do acidente de trânsito também, que as pessoas vendo no retrovisor, né, abram caminho, não fechem cruzamentos, né? A gente tem muito problema em Friburgo, muito grave, do motorista fechar os cruzamentos, e isso dá um nó no trânsito. Exatamente. Né? Então a gente pede para a população ter esse cuidado. Os próprios pedestres, né? Vai atravessar a rua naquele momento? Não, espera um pouquinho na calçada para poder atravessar. Boa recomendação. Né? Porque a gente pode ter acidente inclusive envolvendo as viaturas do Corpo de Bombeiros ou da polícia. Porque vocês se deslocam, obviamente, numa velocidade maior. Tudo dentro do padrão de segurança, né? Esperado, mas a gente está com urgência, porque quem está lá está precisando de ser atendido o mais rápido possível, né? E o tempo de quem está lá no acidente demora a passar, né? Sem dúvida. E como aquele cidadão que por vezes está ali no local da ocorrência pode colaborar para um melhor serviço daquele pequeno grupamento? Até a chegada do socorro, acho que é importante a sinalização, né? Podendo sinalizar para que não ocorram acidentes posteriores, né? A chegada de outro veículo e vir atropelar ali uma vítima, né? Que caiu de moto, né? Então é importante sinalizar. Mas assim que o socorro chega, a gente já faz o isolamento do local, a sinalização. E é importante que não se fique... os curiosos, né? A questão dos curiosos. Às vezes acontece um acidente, às vezes acidente simples, né? Porque a pessoa está olhando para o lado, quando vê o carro da frente freou, ele vai e bate na traseira. Né? Então a questão do curioso realmente atrapalha o local E a gente tem que deixar um militar ou dois para ficar tomando conta dos curiosos. Dos curiosos, infelizmente. Agora, dois aspectos, Major. No que se refere àquela vítima de uma ocorrência, estando viva ou não se sabe. Qual é o procedimento de quem está próximo àquele local? Porque na ânsia de tentar ajudar, por vezes acaba promovendo o deslocamento daquela vítima, o arraste daquela vítima para o acostamento quando se encontra no meio da pista, e isso pode trazer graves consequências.
A gente aí, cada caso é um caso, né? A gente poderia pensar num carro que está começando a pegar fogo, né? E a vítima está ali dentro do carro e não tem jeito. Quem está ali perto tem que fazer o máximo para tirá-la do jeito que for, né? Do jeito que for. Mas de modo geral, né? Você passou por um local de acidente, a vítima está lá caída, aguardando socorro, está consciente ou não. Se você não tem conhecimento de primeiro socorro, de atendimento pré-hospitalar, é melhor não fazer. Porque por vezes a pessoa pode querer tirar um capacete do motociclista e gerar uma lesão pior do que ele já tinha, né? Então a gente não orienta que as pessoas não façam, a não ser que ele saiba o que está fazendo. A pessoa que tem treinamento, é médico, enfermeiro, né, e sabe o que está fazendo, pode colaborar, né, com a sobrevida daquela vítima até a chegada do socorro, né? Exatamente. A gente tem alguns protocolos de atendimento que tem que ser o mais rápido possível, né? Tem questões de traumas que ele realmente tem que, o quanto antes, ser atendido melhor. Então, se a pessoa, um bombeiro militar, um médico, um enfermeiro que está passando no local e observa que ele tem como fazer alguma coisa, ele com certeza vai fazer. Só que a gente tem que ter uma preocupação, como eu falei, com o cenário, né? Como que você vai ficar ali atendendo a vítima numa estrada escura, daqui a pouco vem um outro veículo mal sinalizado, ou vai vir outro veículo e vai atropelar, você vai se tornar outra vítima. Tá? Então a gente tem toda uma análise de cenário para depois poder fazer uma análise da vítima, né, e fazer os primeiros socorros. E nesses primeiros socorros, a ambulância é fundamental. Assim, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, né, ele saiu na frente, né, lá em 1986, com a criação do Grupamento Socorro e Emergência, né, e isso trouxe muito mais sucesso, né, no socorro às pessoas, né, porque a gente tem uma ambulância, uma UTI móvel, a gente tem também intermediárias e também ambulâncias básicas, né, mas a gente tem ambulâncias que são avançadas. Um médico que chega no local, ele pode entubar uma vítima, aplicar certas medicações que tem que só um médico pode fazer. Então isso com certeza faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Sem dúvida, esse primeiro atendimento é fundamental para a sobrevivência. É fundamental. Agora, muitos ainda não entendem e não sabem por que aquela vítima de uma ocorrência de trânsito tem que ser encaminhado para o hospital público. É por força de legislação? Sim, é uma exigência, né? A vítima vai até o hospital público e ele tendo um plano de saúde, depois ele vai ser removido, vai ser transferido, né? Uma TIH, né? Que a gente fala, transferência interhospitalar, lá para o seu hospital do plano de saúde, né? Mas no hospital público com certeza vai ter todas as especialidades necessárias para atender aquele cidadão. Mas obrigatoriamente o Corpo de Bombeiros tem que remover aquela vítima para o hospital público mais próximo. Para um hospital de referência. Né? De referência. Um hospital de referência. Às vezes pode acontecer da gente atender uma vítima praticamente em frente à UPA. Pode acontecer um atropelamento em frente à UPA lá em Conselheiro Paulino. Mas a gente tem que remover a vítima para o Raul Sertão, porque a UPA não vai ter talvez a estrutura. Muito bem esclarecido. A estrutura para receber. Ou mesmo atropelado em frente ao Hospital da Unimed, em frente ao Hospital São Lucas. Vai ser removido para o Hospital Raul Sertão. É importante esse esclarecimento porque muitos não entendem, por vezes, esse deslocamento da viatura do grupamento para o hospital que o major classifica como sendo de referência. Não sendo um acidente com múltiplas vítimas, que a gente trabalha com isso também, pode ser um acidente com 2 ônibus, com um ônibus e ter 20, 30, 40 vítimas. Aí nesse caso a gente tem um grupo de ações coordenadas, juntamente com a Defesa Civil, juntamente com os demais hospitais, demais instituições da cidade, né? E a gente vai precisar de mais ambulâncias para poder apoiar, não só a ambulância do Corpo de Bombeiros, mas entra o SAMU, né? Entra a ambulância de hospitais públicos e particulares, para atender essas vítimas. As vítimas têm que ser removidas para diversas unidades hospitalares, porque realmente não tem como levar todo mundo para o Raul Sertão. Ele não vai ter como atender. Major, já encerrando esse primeiro bloco, porque também quero tratar de um outro aspecto que chama atenção nessa época, que são os incêndios, por vezes criminosos, mas com a sua experiência de 21 anos de grupamento de bombeiros militar, o que está acontecendo com o ser humano? Por que essas ocorrências estão tomando proporções cada vez maiores? E isso já faz muito tempo. Eu tive a oportunidade de atuar nessa questão
há cerca de uma década e este cenário ele não retrocede, pelo contrário, ele vem sofrendo aumentos sucessivos a cada ano, o que nos chama a atenção, sobretudo, para o comportamento humano. Com a sua experiência de 21 anos de corporação, o ser humano é um projeto que não deu certo? Para lhe provocar? Então, a gente precisa realmente discutir muito essa questão. É realmente uma questão social difícil, né? A gente tem estudiosos aí nessa área discutindo bastante sobre esse tema, né? Se a gente for parar para pensar, né? Como que evoluíram os carros, né? A segurança dos carros. Eu, quando era pequeno, não usava cinto de segurança no carro, né? Exatamente. Hoje, minha filha não anda no carro sem cinto de segurança. E nem lhe deixa, deixa dirigir sem cinto de segurança. Perfeito. Exatamente. Então, a gente vê a importância das tomadas de decisões lá atrás, né? Com a questão educacional, como que funciona, mas funciona a médio e longo prazo. Né? A curto prazo, eu acho que o cidadão só entende com a multa, né? Com a punição. Com a punição. Né? E às vezes a punição pode ser muito cara, que é o que a gente está falando, a violência no trânsito. É você perder um parente seu, você perder sua própria vida, né? Ou de um parente seu. Essa punição com certeza vai ser a maior. E todos nós estamos passíveis disso acontecer, né? Então é importante que o cidadão, né, que não diria que é uma experiência que não deu certo, né, mas tem muito a se fazer, a se melhorar, mas a gente tem que entender o papel de cada um, né, em ter mais civilidade, não só no trânsito, né, mas ter mais civilidade, humanidade, tratar o trânsito como um direito de todos, né? Então, saber que quem está mais vulnerável ali, o pedestre que está atravessando, ele Exatamente. tem mais direito, o motociclista. Prioridade sempre do pedestre, né? Então, acho que isso aí é uma questão que todos que dirigem, teoricamente, têm carteira de motorista e aprenderam isso, né? Teoricamente, em tese, exatamente. Então, acho que basta a gente exercitar a nossa civilidade no trânsito e isso melhora bastante. Eu sei que não é simples, né? Mas tem esse caminho, sim. E a gente falou, né? Os carros evoluíram muito, né? Então a gente precisa de medidas estruturais, né, nas vias públicas, sinalização, questões mais inteligentes, né, e mais seguras, né, além também da ação do ser humano. Me parece, Major, que num primeiro momento não há outra alternativa de tentar conter esse cenário através da fiscalização e da punição. As ações educativas, elas têm efeito a médio e longo prazo, sobretudo pela repetição. A mídia internacional, e eu acompanho também, trata essa questão da violência do trânsito de forma muito agressiva, de forma muito contundente. Inclusive, as veiculações que acontecem são classificadas por faixa etária. Determinadas mídias, determinadas veiculações em canais abertos ou fechados só ocorrem depois de determinado horário, porque são extremamente contundentes, para justamente tentar propor uma mudança de comportamento daquele motorista que assiste. Aqui no nosso país, nós estamos tendo uma evolução, se bem que muito lenta. Essa questão, por vezes, me parece que é tratada de forma lúdica, né? Tentando promover ações educativas que não terão consequência imediata. A redução imediata me parece que é com fiscalização e punição. E aí destaco o trabalho absolutamente, eu diria, eficaz da Operação Lei Seca. Estamos tentando também conversar e entrevistar a Tenente-Coronel Patrícia Monteiro, superintendente da Operação Lei Seca, para entendermos essa realidade local de altíssimos índices de alcoolemia. E todos esses fatores acabam contribuindo. Inclusive, para concluir essa minha análise, o setor de ortopedia do Hospital Municipal Raul Sertã é extremamente sobrecarregado por conta das vítimas
das ocorrências no trânsito, em que cerca de 2/3 dos atendimentos da ortopedia são para aqueles sequelados das ocorrências no trânsito. Esse é um problema gravíssimo. 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 Além do que, Major, se me permite prolongar, aquela vítima, ela por vezes vai trazer um custo adicional para o Estado, com afastamento do seu trabalho, ficando evidentemente atendido pelo INSS, por vezes cirurgias com utilização de próteses, e quando não acontece, o que também se chama de invalidez permanente, que aí também aquela vítima acaba sendo atendida pelos recursos da Previdência Social. Então, este cenário traz prejuízo de todas as formas, e obviamente além dos bens materiais. A gente falou aí de consequências econômicas, né, que afetam muito a sociedade de modo geral, né, a saúde, a previdência. Então a gente realmente afeta muito isso, e a questão também psicológica, né? Essas pessoas passam a ser traumatizadas, muitos deles passam a ser portadores de deficiência, né? Então vão passar o resto da vida numa cadeira de roda, Exatamente. ou em cima de uma cama vegetando, né? Imagina Exatamente. o impacto disso numa família. Família. Por isso que lá no início eu falei que é um desastre, né? E realmente o desastre pode ser em cada família um desastre, mas quando a gente junta isso tudo é um desastre. É um grande desastre, não tenha dúvida. Muito bem, depois do intervalo continuaremos tentando entender este cenário da violência no trânsito, que se torna, conforme eu insisto em dizer, um cenário alarmante, preocupante e inexplicável, que nos assusta e incomoda. Desacelere, seu bem maior é a vida. Até o retorno do nosso intervalo com o quadro Saúde Mental. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito.
Hoje eu quero bater um papo rápido sobre dois conceitos que parecem complicados, mas fazem parte do dia a dia de quem faz terapia: transferência e contratransferência. Calma, não precisa decorar esses nomes difíceis, porque eu vou explicar de um jeito bem simples para você entender. Vamos começar com a transferência. Imagina que você está conversando com seu terapeuta e, sem perceber, começa a tratar ele como se fosse seu pai, sua mãe ou aquele professor que te marcou. Isso é a transferência. Quando sentimentos antigos que você viveu com outras pessoas são projetados na relação com o analista. É como se o consultório virasse um palco onde você revive as emoções do passado, só que agora com segurança, com acolhimento. Isso é ótimo, porque permite você entender melhor as emoções e trabalhar nelas. Agora, a contratransferência é que acontece do outro lado. É quando o terapeuta sente coisas em resposta ao que o paciente traz. Pode ser empatia, irritação, carinho, enfim, isso faz parte. Mas o analista ele precisa estar atento porque essas reações dizem muito, não só sobre ele, mas sobre o que está acontecendo ali na relação terapêutica. É tipo um espelho duplo. O paciente projeta, o analista sente e juntos eles vão entendendo o que tudo isso significa. Esses dois conceitos de Freud mostram que a terapia não é só sobre falar, mas também sobre sentir, perceber e construir uma relação de cura. E quanto mais a gente entende esses movimentos, mais a gente se aproxima de algo que é essencial: o cuidado com a nossa saúde emocional. Então, se você está em terapia ou está pensando em começar, saiba que esses fenômenos fazem parte do processo e são ferramentas poderosas para transformar a sua história. No fim das contas, tudo isso tem um nome bonito e muito necessário: saúde mental. O quadro Saúde Mental, conforme você sabe, tem a produção e autoria intelectual do psicanalista, teólogo e pastor da Igreja Luterana, Gerson Acker, que aqui semanalmente desfila também todo o seu talento, lhe oferecendo oportunas reflexões para que você cuide da sua saúde mental. Até porque aquilo que a mente não cura, o corpo transforma em doença. Gratidão, balsâmico, pastor Gerson. Major, na sequência, gostaria que algumas estatísticas fossem reiteradas, porque são extremamente alarmantes. Alarmante, chocante, né? Como esse vídeo, né, que está sendo produzido por vocês. Né? A gente tem que refletir sobre aquilo ali que passou, né? As pessoas dentro do necrotério, né? Muitas vezes por causa do celular. Exatamente. Coisa que poderia esperar para poder fazer. Evitado. Né? E nesse tocante, né, dos óbitos, né, a gente chama no Corpo de Bombeiros como vítimas cinzas. Vítimas cinzas. Lembrando que essa estatística que eu vou falar aqui agora é do que o Corpo de Bombeiros atendeu como vítima cinza. As que vieram a falecer depois no hospital não fazem parte dessa estatística. Tá? Então a gente diz que 32%, praticamente 33% dos atendimentos com vítimas em óbito, com vítimas cinza, são em acidente de trânsito. Tá? Então aqui no CGBM, 33%. Um terço da população que o Corpo de Bombeiros atende em óbito foi em acidente de trânsito. Vítimas e ocorrências no trânsito. Isso. E quando a gente traz para a faixa etária entre 20 e 50 anos, que é a faixa etária, como a gente falou, né, economicamente ativa, que produz, esse número sobe para 42%. Então a gente vê que os jovens realmente estão morrendo no trânsito.
Ou seja, é inexplicável. O jovem, no início do seu período, digamos assim, produtivo de vida, perde essa condição privilegiada por conta de uma situação que, em 100% das situações, são justificadas por imperícia, imprudência e negligência. Eu também tenho sido reiteradas vezes insistente, opinando e, de certa maneira, solicitando que os veículos de imprensa substituam o termo acidente por ocorrência. Até porque acidente é um fato inesperado. Exemplo, tragédia climática de 2011. As situações que acontecem no trânsito são todas presumíveis e evitáveis. Inclusive, assim é definido por norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que classifica essas situações como sendo provocadas por negligência, imperícia e imprudência. No trânsito não existem acidentes. Todas, absolutamente todas as situações são presumíveis e evitáveis, quer seja por falha mecânica, falha na condução do veículo, falha na conservação do pavimento, falha de sinalização, ou seja, são falhas que podem e devem ser prevenidas e corrigidas. Major, nós já começamos a caminhar para o encerramento do programa e reitero que durante todo este mês de setembro trataremos dessas questões que envolvem a violência no trânsito, como também do nosso cenário de imobilidade urbana. Precisamos abordar e tratar desse período em que os incêndios também tomam conta das matas, sobretudo nos morros da cidade. Esta situação também consome a estrutura do grupamento nesses atendimentos, que por vezes são complicadíssimos face à dificuldade de acesso. Com certeza, Zuri. A gente pode destacar, fazer até uma relação, né? Se o Corpo de Bombeiros está atendendo a muitos incêndios florestais, a gente pode ter dificuldade para atender os acidentes de trânsito. Então, sem dúvida. Né? Então, quando tem uma ocorrência que realmente é uma emergência, que tem vítima, precisando ser atendido o mais rápido possível, o Corpo de Bombeiros pode estar empenhado em uma ocorrência de incêndio florestal. E aí, isso tem acontecido com frequência, especialmente mês de agosto? Os recursos são finitos, né? A gente tem todo um procedimento padrão, né? Toda uma maneira de lidar com a questão do incêndio florestal e também com o acidente de trânsito, a divisão das equipes, né? Os quartéis que um apoia o outro, equipes de escala extra, isso tudo é planejado, né, ao longo do ano e já testado. Com treinamentos. Com treinamentos e tudo testado já durante muito tempo para que o Corpo de Bombeiros possa sempre atender a população da melhor forma possível. Mas, sem dúvidas, atendimento aos incêndios florestais que são comuns nessa época do ano. Por sorte, né, esta semana a gente está tendo chuvas, né? A frente fria chegou trazendo chuvas, mas a gente estava já num momento que estava crítico, com muitos incêndios, a população vendo, né, aquela fumaça incomodando todo mundo, né? Muitas ocorrências no centro da cidade também, que é muito visível. Então, e o Corpo de Bombeiros atendendo não só no centro da cidade, né? Tem as ocorrências que acontecem em zona rural e o Corpo de Bombeiros também está presente. E isso tudo impacta, com certeza, no poderio operacional, na resposta mais rápida da população, nas questões de emergência, realmente, como um incêndio residencial, né? Urbano. Pois é, esses incêndios residenciais também têm tomado destaque nas estatísticas. Somos surpreendidos também com essas situações de incêndios em galpões, em pequenas residências, enfim, imóveis que nos chamam a atenção pelo fato de um incêndio ainda acontecer
em dias que temos cada vez mais informações para evitá-los. Zuri, o que acontece com os incêndios também não é diferente do que acontece com os acidentes de trânsito, né? Não é diferente. Não é diferente. A imprudência, a imperícia, a negligência que realmente provoca incêndio, né? Perfeito. Se a pessoa estiver fumando dentro de casa, em cima da cama, o risco é muito grande de ter um incêndio do cigarro dúvida. via ignir o colchão, o sofá. Exatamente. Né? Colocar um monte de ligação elétrica lá no chamado Benjamin, né? E isso aí realmente está sendo imprudente. Isso pode acontecer um incêndio no seu imóvel, né? Sem dúvida. A questão, os cuidados na cozinha, né? Então nos restaurantes, também na cozinha residencial. Então isso tudo está relacionado à imprudência, imperícia e negligência. Perfeita a sua analogia. Inclusive com a utilização de gás, o que é altamente combustível, digamos assim, né? E aí se verifica também vítimas fatais por vezes, né? Se bem que em menor número, né? Mas também acontecem, causados sobretudo pelas explosões de botijões de gás, né? Assim, o incêndio é algo que é muito chocante, que quando atinge uma família, atinge uma residência, consome praticamente tudo, né? Exatamente. Então aquela fumaça contamina Tóxica. tudo, fica tudo preto e tem que jogar fora os móveis, tem que jogar fora a roupa que estava dentro do armário. Então, por vezes a família perde seus documentos, perde suas fotos, as lembranças vão embora no incêndio, né? Então, o incêndio é uma questão muito complicada para uma família que passa por isso, né? Então, a gente tem que refletir também, né, nos nossos atos, nos nossos cuidados. Excelente alerta. As atitudes têm que ser sempre preventivas para tudo na vida, né? Não só no trânsito, mas também na questão do lar, dos cuidados, tudo é prevenção. Excelente alerta. Major, nascido em Nova Friburgo. Sou friburguense. Enfim, há 21 anos está na corporação, mas sempre aqui no sexto GBM? Uma boa parte, né? A gente tem a parte toda de cursos de formação, cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento que a gente vem fazendo ao longo da carreira. E eu tive 4 anos que eu fiquei trabalhando na Defesa Civil do Estado, né? Chama na Coordenadoria Regional de Defesa Civil, que lida com os municípios aqui da região também, mas aí de uma maneira mais voltada a apoiar as prefeituras, pois o Serviço de Defesa Civil é um serviço mais municipal, né? De execução municipal. Sem dúvida. Enquanto o Corpo de Bombeiros é um serviço que está previsto na Constituição a nível estadual. Assim. Sem dúvida. Major, embora seja suspeito nesse comentário, o sexto GBM, ele se destaca no cenário estadual entre os grupamentos de bombeiros militar? Sim. Isso aí a gente sempre fala com muito orgulho, né? O sexto GBM, a gente tem as provas profissionais, né? O CGBM é o maior campeão das provas profissionais, onde a gente tem disputas realmente de salvamento, de combate a incêndio, de atendimento pré-hospitalar. Então são provas realmente profissionais, não é futebol, basquete, essas coisas não. Sim. É realmente profissional. E o CGBM é o maior campeão da história do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. O Major Bruno França também já observou que aqui nós temos, assim como no quartel, uma corneta. Quando a sirene toca, corre. Que nos indica aqui o esgotamento do tempo. Agora, ainda nesse minuto final, queremos ouvi-lo acerca das suas recomendações no que se refere à redução da violência no trânsito. Devemos começar com a redução gradativa, para depois reduzi-la a níveis mínimos. Mas para aquele motorista que nos assiste, aquele motociclista que nos assiste, aquele ciclista que nos assiste, aquele pedestre que nos assiste, quais são as suas recomendações? Bom, os telespectadores da Zoom, né, que não estão assistindo enquanto estão dirigindo, né, estão em casa. Assim esperamos. Então, partindo desse princípio, né, acho que é importante, primeira coisa, educação, né, a civilidade no trânsito, você poder não sair 5 minutos mais cedo, não precisa de sair sempre correndo, né? Então a velocidade tem um fator predominante nos acidentes, né? Você acha aí, a gente está com essa chuvinha agora, tá com pressa, quando vai pisar no freio, o carro não vai parar, a moto vai cair, tá? Então a questão da velocidade, tá? Então saia mais cedo,
Não consumir álcool, a gente já falou disso aqui, né? Acho que o álcool e outras substâncias reduzem a capacidade, não combinam com direção. Tem o motorista da rodada, né? Vai sair o grupo, o pessoal junta, os amigos. Tem transporte por aplicativo. Hoje está muito comum, né? Dá para usar o transporte por aplicativo, transporte público. Então a gente tem muitas soluções aqui, cada um fazendo sua parte. A gente vai ter um trânsito mais seguro, né? E vai reduzir a questão da violência no trânsito. Até quando a gente vai conseguir suportar essas perdas? Essa é a pergunta que não se cala, Major. Quero agradecer a sua presença novamente, a sua deferência, a sua paciência. Faço aqui algumas intercorrências que aconteceram da gravação do programa, mas também quero deixar o agradecimento da produção do programa Cidade Real e da direção da TV Zoom, a Tenente Coronel Michele Santa Rita, comandante do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, que, não tendo disponibilidade para nos atender, indicou o subcomandante Major Bruno França para que aqui comparecesse e prestasse informações de utilidade pública extremamente importantes para tentarmos entender este cruel cenário de violência no trânsito. Tenho certeza absoluta que este programa cumpre a finalidade do programa Cidade Real, levar até você informação com opinião, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Cuide-se bem e até a próxima edição.